Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 8. Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 8. Vamos ler a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia, que até aqui o Senhor nos ajudou. E também o Senhor nos trouxe agora aqui, Pai, para estarmos em comunhão com Cristo, também com nossos irmãos e para aprendermos a Tua palavra. Que o Senhor possa abrir nossos corações para compreendermos a Tua palavra, no que o Senhor nos quer ensinar hoje. E também, ó Deus, nos ajuda a falar de maneira compreensível. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos. Amém. Amém. Meus irmãos, quando a gente pensa em igrejas, a gente conhece claramente algumas igrejas por nome das cidades e também quem as plantou. A gente poderia pensar nas igrejas em Corinto, poderíamos pensar na igreja em Éfeso e Filipos. Essas igrejas, você deve estar pensando, elas foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Não temos dúvidas disso. Se você ler Atos, do capítulo 16 ao capítulo 19, isso está bem esclarecido lá. Mas nós também sabemos que existiram outras igrejas locais, em algumas cidades. E essa aqui, dessa epístola, é uma, a igreja em Colossos. Também é citado na Bíblia, e aqui nessa epístola, em outro livro da Bíblia também, no Novo Testamento, algumas outras igrejas, como a igreja em Herápolis e também em Laodiceia. E a pergunta é, quem as plantou? Quem estabeleceu essas igrejas? Bom, Paulo não foi. Até porque, se você tiver curiosidade, quiser ler essa epístola nessa semana ou na outra, você vai ver que ele transparece que não visitou esses irmãos. Esses irmãos não o conheciam. E também o apóstolo Pedro não esteve nessa região. Então não foi ele. Quem foi? Provavelmente foi uma figura que nós lemos nesses trechos, Epáfras. Mas isso também não é algo que a Bíblia expõe. É uma especulação. Isso não deve ter sido assim, pode ter sido assim. Mas fato é que esse homem, chamado Epáfras, ele foi um homem de uma importância sem igual para essa igreja local e também para as igrejas em Herápolis e em Laodiceia. E é sobre esse homem que nós vamos estudar hoje. Ele é aquele personagem que está na sombra dos personagens mais conhecidos na palavra de Deus, como Paulo, também Timóteo. Apesar de que Timóteo ele não escreveu nenhuma epístola, falaram sobre ele, como a gente estudou nos jovens. Mas essa pessoa, chamada Epáfras, é digna de nossa atenção, embora existam pouquíssimas passagens na Bíblia falando sobre ele, e nós iremos aprender algumas características muito importantes sobre essa pessoa, que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã, para melhor crescermos. Mas para conhecer
essa figura, nós precisamos conhecer um pouco da igreja em Colossos. E é por isso que nós já iniciamos lendo esses 8 primeiros versículos. A igreja na cidade de Colossos, primeiro, Colossos era uma cidade da província romana da Ásia. Estava situada no que chamamos de Vale do Rio Lico. Nesse vale da antiga Frígia, que hoje é a atual Turquia, você tem 3 cidades que, numa figura geográfica, elas estão parecendo um triângulo. Uma está aqui, outra está aqui e outra está aqui. São elas, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele cita essas igrejas dada a proximidade, e que, se havia crentes em Colossos, muito provavelmente, pela conexão das cidades, o evangelho também deveria ter chegado lá, e chegou, e haviam também crentes naquela região. Antes da era cristã, Colossos era uma cidade próspera, mas depois da era cristã, ela caiu em decadência do ponto de vista econômico, porque ela foi ofuscada pelo crescimento das 2 outras cidades, Laodiceia e Hierápolis, e assim ela ficou reduzida a uma vila de menor impacto na região. Isso é tão verdadeiro que os próprios crentes em Laodiceia, lá em Apocalipse, eles são repreendidos exatamente pelo fato deles se ensoberbecerem, pensarem que com dinheiro poderiam serem figurados, serem dignos de uma atenção especial. Então aqui você vê claramente esse fato, e até uma prova da história, porque Colossos realmente perdeu bastante influência nessa época após a era cristã. A Bíblia diz, se a gente lê os versículos, o versículo 6 em Colossenses, capítulo 1, versículo 6, acompanhe comigo, por favor. Diz assim, vamos começar do 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. A Bíblia claramente cita que a verdade do Evangelho chegou a essa cidade, de alguma maneira, mesmo que o apóstolo Paulo não tenha ido lá. É provável que as boas novas de Cristo chegaram a eles depois da pregação do apóstolo Paulo em Éfeso, já que Éfeso estava aproximadamente 160 quilômetros de Colossos, e era uma estrada que, apesar da distância e da dificuldade de locomoção, não haviam carros como hoje, mas era muito comum o traslado de pessoas a essa região e também de filosofias, conhecimentos, então o Evangelho deve ter chegado lá. Isso aconteceu no tempo da 3ª viagem missionária. E em Atos é narrado que durante essa ação missionária o apóstolo ficou em Éfeso pelo período de 2 anos e 3 meses, o que, naturalmente, pela extensão de tempo, o Evangelho poderia ter chegado ali. E chegou. Vamos ver isso em Atos, capítulo 19. Vamos para Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versos 8 a 10. Vamos ler. Diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. O Evangelho de Cristo, em Éfeso, teve uma extensão tal que o próprio texto diz, no versículo 10, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então é muito certo de que o Evangelho chegou em Colossos e naquelas outras cidades. O interessante é que não somente isso foi narrado por Lucas, como também, nesse contexto, há alguém que nem era, vamos assim dizer, dentre os irmãos em Cristo, que ele reconheceu esse fato. E ele é Demétrio, o ourives de prata idólatra, que fez aquele montinho em Éfeso. E ele, na ocasião, disse: não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Isso é encontrado em Atos 19, versículos 24 a 26. Ele diz: mas até quase em toda a Ásia. Então, certo é que a mensagem do Evangelho de Cristo chegou também naquela região de Colosso. Do ponto de vista religioso, é importante a gente saber disso, por conta da natureza da epístola aos Colossenses. O Vale do Rio Lico era cheio de filosofias pagãs e muitos religiosos ambulantes estavam presentes. Naquela época era muito comum você discutir filosofias tais diferentes religiões. Na região de Colosso também havia uma expressiva coluna judaica. E você, se ler o 2º capítulo da epístola, vai ver também que existia essa questão judaica lá, de algumas imposições desnecessárias aos gentios crentes daquela igreja local. E avançando nisso, dá para perceber que Epáfras, que é o alvo de estudo hoje, ele era ministro, pastor nessa igreja local. Isso é falado em Colossenses capítulo 1, versículo 7. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ministro é um sinônimo de pastor. Então ele era pastor ali, naquela igreja local. Também é provável que muitas pessoas receberam a Cristo ali, porque o apóstolo cita a igreja em Colossos, também cita em Hierápolis e cita também em Laodiceia. E no final dessa epístola ele faz uma menção a Epáfras, dizendo que ele tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Isso é encontrado no versículo 13 do capítulo 4. Versículo 13 do capítulo 4. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então havia cristãos ali, e é esperado que um grande número de crentes ali. Epáfras, ele não somente foi ministro nessa igreja local, do ponto de vista de impacto para aquela localidade, mas ele também, no versículo 8 de Colossenses capítulo 1, você vê claramente que ele comunicou ao apóstolo informações importantes daquela igreja local. Em outras palavras, ele deu um relatório, embora ele fosse ministro dali. Diz assim: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E no versículo 4 a gente ainda poderia dizer, que ele diz assim, o apóstolo Paulo: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, capítulo 1, e do amor que tendes para com todos os santos. Provavelmente o Epáfras comunicou isso a ele, como o próprio apóstolo diz aqui. No entanto, pela epístola, a partir do capítulo 2, você vê claramente que o apóstolo Paulo faz menção a algumas mentiras doutrinárias. Tanto que ele diz no versículo 8 do capítulo 2, acompanhe comigo:
versículo 8 do capítulo 2. Ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos no mundo e não segundo Cristo. Há outras passagens dentro dessa epístola que mostram isso. Então, além de fornecer um relatório de boas notícias dos crentes em Colossos, Epáfras comunicou um perigo ali, um erro doutrinário. E isso serviu de ensejo, incentivo para o apóstolo pegar a caneta e escrever essa epístola, também citando algumas instruções para se manter longe do erro doutrinário. Então, Epáfras foi importante também nesse sentido. Além de viajar para dar o relatório ao apóstolo, parece que Epáfras permaneceu com ele para ajudá-lo em sua prisão. É algo que a gente vê na última menção de Epáfras na Bíblia, lá na epístola a Filemon. E essa epístola é a última epístola aqui depois de Tito, então cuidado, e antes de Hebreus, que passa tão rápido que às vezes nem vemos ela. Filemon, versículo 23, só tem um capítulo. Diz assim: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Do ponto de vista literal, mesmo que a epístola aos Colossenses não fale nada de prisão, se o apóstolo escreveu meu companheiro de prisão, ele deveria estar na companhia de Epáfras. Ele estava preso pela causa de Cristo também, já não estava na igreja local em Colossos. Pois bem, quem é esse homem Epáfras? Depois de todo esse apanhado histórico, contextualização, é ele que nós vamos aprender hoje. As passagens sobre Epáfras são muito escassas. Nós lemos todas. São 3 passagens da Bíblia, mas olha, irmãos, eu me senti bastante encorajado lendo essas 3 passagens da Bíblia e entendendo mais ainda o contexto de Colossos, porque quando eu li essa epístola eu passava muito direto. Eu vi Epáfras, não buscava conhecer mais sobre ele, mas graças a Deus, Deus me ensinou e eu quero compartilhar também com os irmãos. Pois bem, vamos ler? Não vamos ler, vamos passar adiante por amor ao tempo. Nós vamos ler as passagens frente às características que nós vamos perceber. Mas as passagens são 3, se você tiver curiosidade. Em Colossenses, aqui no capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ler em breve. Capítulo 4, versículos 12 e 13. Já lemos o 13, não o 12. E Filemon, verso 23, que lemos agora há pouco. Mas nós vamos ler com mais atenção cada uma delas. O interessante é que nessas epístolas, o apóstolo Paulo, ele escreve comentários afetuosos sobre Epáfras e de muita apreciação. E como nós temos aprendido nos jovens, vemos que o apóstolo Paulo era uma pessoa de uma personalidade interessante. Ele, você pode lembrar, ele repreendeu o apóstolo Pedro quando teve necessidade. E em uma das viagens missionárias ele preferiu não estar com alguém como companheiro, porque em outra ocasião ele não teria seguido com eles. O homem tem uma personalidade forte, e quando ele fala sobre seus companheiros, sobre pessoas, ele não tem freio. Ele se fala bem, se fala de maneira verdadeira, mas que não esperada, ele também fala. Então vamos prestar atenção nessas características que o apóstolo cita sobre Epáfras, porque elas são importantes. A primeira delas
é que Epáfras ele foi um comunicador, ele foi uma pessoa capaz de comunicar com outras pessoas. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Colossenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Além dele ser ministro, pastor em Colossos, na igreja em Colossos, ele também trabalhou como uma espécie de fiscal. Parece duro dizer fiscal, e eu espero que você entenda, mas é verdade. Fiscal no sentido de relatar informações necessárias sobre uma situação. Em outras palavras, ele disse coisas boas e más ao apóstolo Paulo quando esteve com ele. E essas coisas boas e más, elas tiveram um objetivo. Todo relatório tem um objetivo. O Roaz, ele não foi tão experimental, mas na graduação nossos relatórios tinham objetivos e precisavam ser bem definidos. Esse relatório de Epáfras também foi bem definido. Ele teve, particularmente, o objetivo primário de ajudar o apóstolo a cuidar melhor do rebanho de Cristo ali. Mesmo não tendo ido ali, o apóstolo se preocupava com aquela igreja local. E ele precisava receber essas informações para melhor gerir isso ali. Esse relatório teve duas consequências básicas e importantes. A primeira é que isso deixou o apóstolo satisfeito com o trabalho de Cristo em Colossos. Isso você encontra nos versículos 3 e 4 do capítulo 1. Diz assim: Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Ele se sentiu incentivado e por causa disso ele continuava a orar, dando graças a Deus pelo povo ali, pelo crescimento do Evangelho. Então isso foi a primeira consequência desse relatório. A segunda, embora não muito feliz, foi que ele teve, ou melhor, ele sentiu a necessidade de enviar uma epístola para aquela região, para aquela igreja local. E essa epístola a gente tem, graças a Deus, aqui na Bíblia. E talvez nunca teríamos conhecido Colossos, porque ela não é citada em Atos, sem que tivesse essa epístola. Então Epáfras, ele teve esse significado. E essa epístola ela serviu para encorajar os crentes em Colossos, em Herápolis e Laodiceia, que ela rodou essa região, e também para reprimir esse erro doutrinário que poderia causar a perdição dos crentes naquela região. E é por isso que alguns comentaristas dizem que foi certamente por essa causa que as igrejas ali na região do Vale do Rio Rico, elas conseguiram ser preservadas. E muito além, o rigor que os primeiros cristãos após essa era aqui tiveram com heresias, partiram exatamente do rigor que o apóstolo Paulo tinha. Tanto que em outras passagens, como nós vimos no domingo, aqui na escola bíblica, na classe dos homens, o apóstolo Paulo ele deixa Timóteo ali em Éfeso para não permitir o ensino de outras doutrinas. Então, os crentes do primeiro século, do segundo século, eles herdaram esse rigor contra as heresias. Tanto que essa heresia aqui, chamada de gnosticismo incipiente, que é uma união de várias mentiras doutrinárias baseadas no gnosticismo, no segundo século ela praticamente estava varrida, porque o apóstolo construiu, pelo Espírito Santo, uma instrução tão contundente, demonstrando a supremacia de Cristo,
que os crentes, depois de conhecerem isso, elaboraram mais ainda munição literária para combater essa heresia, tanto que no final do século II, segundo século, após Cristo, ela tinha sido barrido da região. Não representava mais um perigo para as igrejas locais. Pois bem, e é nesse sentido que a comunicação é muito importante, no sentido de Epáfras. Porque veja, o pastor, ele só tem 2 olhos. E o nosso pastor fez uma cirurgia ocular. Geralmente, o pastor está preocupado com tantas questões, inclusive o seu caminhar, a sua família, que é útil que os crentes comuniquem o que está acontecendo. Veja bem, não é fofoca, é uma comunicação da verdade, seja ela boa ou ruim, como fez aqui. Então nós precisamos, assim como Epáfras, comunicar o que é fundamental, o que é importante para o crescimento, a edificação e a repressão de alguma doutrina equivocada ou heresia dentro da igreja local. E se você está pensando que o que eu estou dizendo é uma coisa particular a Epáfras, vamos ver uma outra passagem que o próprio apóstolo Paulo recebe de pessoas, uma comunicação de um outro problema em uma outra igreja local e que serve de apoio para os escritos dele. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Seria possível alguém pegar um copo de água para mim, por favor? Eu dei aula hoje e eu estou sentindo uma voz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja contento, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Muito obrigado. Que há contendas entre vós. Veja que o apóstolo recebe uma comunicação externa. Ele não estava lá para reconhecer essa dissensão, mas ele recebe isso e, para nossa grata surpresa, ele dá atenção a isso. E tanto que ele trata dessa questão nessa epístola. Ele vai em cima da problemática e, graças a Deus, se você passar para a leitura de 2 Coríntios, ficou melhor. Então, é necessário encorajar os irmãos a que saibam se comunicar uns com os outros, a dizer a verdade. Se você está observando um irmão indo por um caminho errado, não faça vista grossa. Observe que você pode ganhar o irmão a fim de que ele faça a verdade. E se você achar necessário, e muitas das vezes comunique ao pastor, porque provavelmente o pastor está estudando muito, está preocupado em muitas coisas e talvez ele não esteja observando essa situação. A segunda característica é que Epáfras, ele foi um lutador no sentido de intercessão. Isso é visto em Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus.
pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Daí, no versículo 12, também há uma curiosidade. Ele diz que é dos vossos. Epáfras, possivelmente, era natural de Colossos, era deles. Mas a atenção agora é sobre essa característica muito importante: combatendo sempre por vós em orações. Com Epáfras lutava para que os colossenses permanecessem firmes, fossem maduros e tivessem convicção da verdade. Como ele lutava? Ele não saía esbofeteando os opositores, e nem os irmãos quando eles não seguiam a verdade. Às vezes, a impressão que dá é que nós, professores, queremos abrir a cabeça de nossos alunos e botar o conhecimento lá dentro, mas isso não é possível. E aqui também não é possível. Mas há uma maneira de nós termos paz e ajudarmos os irmãos, que é através da intercessão. E o apóstolo Paulo, ele também era um exímio intercessor. Ele orava bastante. A introdução de várias epístolas sempre cita um aspecto de Paulo orando pelos irmãos em Cristo. No entanto, agora ele está falando de outra pessoa. E ele cita com firmeza: combatendo sempre por vós em orações. Versículo 12. Ele, Epáfras, se esforçava em oração. E é exatamente o que a palavra grega agonizomai, que é traduzida pelo termo combatendo aqui, significa. O interessante é que a raiz da palavra, dessa palavra grega, ela, em uma tradução, significa agonia. A luta desse homem era semelhante a uma agonia no sentido interior. Ele estava, literalmente, esforçando-se em oração por aqueles irmãos. E se você compreende aqui o contexto, naturalmente o apóstolo estava com Epáfras, observando que ele estava em intercessão por eles. E é de se pensar que o apóstolo ficou surpreso pela atenção e o zelo que ele dava àqueles crentes ali. Eu soube de uma história na minha região, lá no Nordeste, de um irmão que recebeu outro irmão de uma idade mais avançada na sua casa. E ele, eu nunca me esqueço dessa história porque me constrangeu. Ele disse que conversaram até por volta das 20 horas da noite e se recolheram e foram dormir. E então esse irmão que acomodou esse outro irmão foi tomar uma água e viu a lâmpada do quarto de hóspede ligada por debaixo. E ele achou estranho, porque ali já eram umas 11, 12 horas da noite. E ele foi se aproximando e ouviu uns leves gemidos e rogos de choro com rogos. E ele não incomodou. Talvez poderia ser que o irmão tivesse com alguma dificuldade na saúde, ser mais avançado em idade. E na outra manhã, quando eles estavam tomando café, ele incomodou ele nesse sentido de saber o que estava acontecendo. E ele disse, pasme, que era porque ele estava muito interessado na salvação de uma pessoa e ele estava orando. Depois dali eu percebi que eu precisava orar mais. Embora sendo por um descrente, mas você pode fazer o mesmo pelo seu irmão que está em dificuldade, ou que você supunha que ele está em dificuldade, como estavam os irmãos aqui em Colossos. Não há dúvidas, a oração é um ato de esforço. Eu fui olhar no dicionário o que significa esforço, e eu observei vários significados, mas um deles é muito relacionado a essa ação de Epáfras, que diz assim: um intenso emprego de forças e energias para dar conta de um dado empreendimento, cumprir um dever.
Oração é um mandamento, intercessão também. O apóstolo Paulo diz isso em suas epístolas. E nós devemos ter o mesmo esforço para cumprir esse dever. Orar, orar, orar. E a oração ela requer esforço, zelo, disciplina, dedicação e perseverança. E é por causa disso que naturalmente muitas poucas pessoas mantêm uma consistência em oração. E é interessante que na ciência você vê às vezes vários desvios de padrão na química. E conosco não é diferente. Às vezes acontece isso comigo. Eu quero manter a disciplina na leitura e no estudo da palavra e também na oração, mas vez ou outra, e o outro. Mas a batalha é para manter os dois estáveis. E a oração envolve tempo. Geralmente, a gente se envolve tanto com outras questões que não para e investe esforço naquilo para orar uns pelos outros ou pelos descrentes. No caso de Epáfras, todo o esforço que ele empreendia na intercessão mostrava claramente esse grande zelo que ele tinha, falado pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 13. A oração também mostra quanto zelo temos uns pelos outros e pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, possamos dar mais atenção a esse aspecto tão privilegiado que é a oração uns pelos outros. Eu costumo dizer para a Natália que nós podemos não ajudar tanto nossos irmãos com materiais, benéficos, nossa presença muitas das vezes, mas nós sempre podemos estar ajudando os irmãos, orando uns pelos outros. Isso nos faz ter paz até nisso. Nos faz ter paz. Porque muitas das vezes a gente quer pegar o banco inteiro e ajudar o irmão, né, na necessidade dele, mas não temos o banco, nem o dinheiro. Mas podemos orar uns pelos outros. E a última característica que me chamou a atenção é que Epáfras ele foi um confortador. Isso a gente encontra lá em Filipenses, lá em Filemon, versículo 23. A última passagem que cita nominalmente Epáfras. Filemon, versículo 23. Diz assim: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Se a gente puder ler ainda o 24, diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Esse versículo 24 dá ainda mais força para expressar que Epáfras realmente estava com ele, preso. E ele o chama de meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Os outros ele chama de meus cooperadores. Veja, a menção de Epáfras no versículo 23 e também dos outros, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas no versículo 24, é uma menção de Paulo como uma bênção de Deus. Ele não está somente citando essas pessoas, não, ele está realmente dizendo que para ele essas pessoas são agradáveis, são memoráveis, significam uma bênção de Deus. Lembrar-se dos cristãos que estão presos é um mandamento, uma ação nobre por parte dos crentes. E eu coloquei isso porque me fez lembrar da pregação do pastor Robert em Hebreus. Vamos ler lá? Hebreus capítulo 13, versículo 3. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Diz assim: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles,
e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Sabe, irmãos, nas igrejas, irmãos que confortam são muito necessários. Talvez não saibamos que alguém daqui foi preso, ou que outro alguém foi preso para que nós possamos visitá-los e cumprir esse mandamento. Mas veja, sem dúvida, nós também temos irmãos que estão aprisionados, mesmo que do ponto de vista figurativo. São discípulos de Cristo que estão acorrentados numa masmorra do medo, de dúvidas, de ansiedades, o mal do século, ansiedades. Se você não encontrar um crente ansioso por aí, ou que está combatendo a ansiedade, eu pareço estar vivendo em outro lugar, porque eu já tenho visto bastante, e a ansiedade é um mal desse século. Outros que estão com enfermidades, isso nós sabemos que tem membros aqui, irmãos, que comungam conosco, que estão com enfermidades, de solidão, de dificuldades familiares, de opressões domésticas, ou profissionais ou sociais. São ovelhas que foram feridas, que estão sangrando, cansadas e com sede. Meus irmãos, essas pessoas estão presas. Precisam de pessoas que as confortem, como Epáfras, homens e mulheres de Deus que apareçam no meio da escuridão, trazendo algum alívio. É fato que a pandemia, ela nos isolou mais uns dos outros. Mas ainda assim podemos estar com nossos irmãos, dar um telefonema, mandar uma mensagem no WhatsApp ou um áudio. E hoje até mesmo visitar. Não há muito problema nisso, apesar de que as notícias são muitas, embora elas precisam ser analisadas com cautela. Pois bem, essas são 3 características que me edificaram e que eu espero que edifiquem os irmãos. Vejam, as descrições de Epáfras que lemos são muito significantes. São elas: nosso amado conservo, um fiel ministro de Cristo, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, meu companheiro de prisão, tem grande zelo por vós. Meus irmãos, pelo que queremos ser conhecidos no reino de Deus? Essas são boas descrições que poderíamos ter, já agora, mediante os irmãos. Possa o Senhor Deus nos ajudar a reproduzir o caráter amoroso e generoso de Epáfras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor é bom e o Senhor nos deixou muitos exemplos dos quais podemos observar e sermos edificados. Obrigado, Pai, porque em poucas passagens da Bíblia podemos retirar tantas lições de Epáfras. Que o Senhor nos ajude a considerarmos essas características de uma pessoa comunicadora, lutadora através de intercessões e também de uma pessoa confortadora. Nos ajude, ó Pai, a reproduzirmos essas características aqui na nossa igreja local e também lá fora. Obrigado pela tua palavra, no nome de Cristo Jesus, te louvamos. Amém. Amém. Caramba, quando o Rasmo disse que eram 30 minutos, e eu dei uma aula hoje de 1 hora e 40 minutos e passou tão rápido, eu pensei que 30 minutos ia ser 10 minutos, mas graças a Deus deu para falar tudo. Obrigado, irmão. Muito bom, obrigado. E agora termina a nossa parte virtual.